Olá, turma! Nessa aula, vamos consolidar as ideias iniciais de função a partir da resolução de alguns exemplos. Então, vamos ao nosso exemplo 1. Em cada item está descrita uma relação entre duas variáveis. Determine em cada caso a variável independente e a variável dependente. Vamos lembrar, pessoal, que variável independente é aquela que domina a relação de dependência, que é o x. A variável dependente é o y, é o resultado, é a consequência da escolha do x. Então, vamos à nossa primeira relação no item A. A relação entre a altura de um prédio e o tempo necessário para uma pessoa subir pela escada até o último andar. Aqui está relativamente tranquilo de perceber que quanto mais alto o prédio, mais tempo nós levamos para chegar ao topo desse prédio. Então, eu estou dizendo aqui que o x é a altura do prédio, portanto, variável independente, e o y, variável dependente, é o tempo. Então, o tempo para chegar ao topo do prédio depende da altura do prédio. Tempo é F de A. No item B, o custo de 6 pães e o preço por quilograma de pão. Percebam aqui, pessoal, que o preço por quilograma de pão, ele está funcionando como um preço unitário. E o que eu quero saber é o custo total da compra de 6 pães. O custo só vai ser definido após o preço unitário do quilo de pão ser definido. Nesse caso, o preço por quilograma é X e Y é o custo de 6 pães. Então, posso dizer que o custo de pães depende do preço por quilograma do pão. No item C, a massa de um objeto e a força necessária para colocá-lo em movimento. Bom, aqui é muito fácil de perceber que quanto maior a massa, mais força nós temos que empregar para colocá-la em movimento. Então, a massa é a variável independente e a força é a variável dependente. Dependendo da massa, a gente tem a nossa força. Maior massa, maior força. Menor massa, menor força. Então, eu posso dizer que a força depende da massa, ou seja, F é F de M. No nosso exemplo 2, nós temos uma questão de Enem que mostra muito perfeitamente a ideia principal, né, de como a função é trabalhada, como ela é cobrada em provas. Então, vamos lá. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de canudos Q que formam cada figura. Percebam aqui, pessoal, que nesse trecho ele já está informando para mim quem é a variável independente e quem é a variável dependente. Ele falou que a quantidade de canudos depende da quantidade de quadrados. Então, ele já disse quem depende de quem, né? Sempre o y depende do x. Daí ele continua assim. A estrutura de formação das figuras é representada a seguir. E aí ele pergunta, que expressão fornece a quantidade de quadrados de cada figura? Para iniciar essa análise, eu vou fazer uma tabela onde eu anoto o que eu observo aqui nessas figuras. Pessoal, a estratégia que eu usei aqui é apenas uma estratégia. Em cada situação, vocês devem buscar as estratégias de vocês, né? Aquela que mais se adequa à resolução do problema. Mais um detalhe, uma coisa interessante para se testar sempre, é esse primeiro momento aqui. Observem na figura e tentem organizar e tentem sistematizar uma tabela onde vocês visualizam os números acontecendo. Através dessa visualização em geral, a gente consegue definir uma estratégia mais clara para a nossa lei de formação, para a nossa fórmula, tá? Então, olha o que eu fiz. Na minha primeira figura, eu tenho apenas um quadrado. Para esse quadrado, eu precisei de 4 canudinhos. Está aqui anotado, um quadrado, 4 canudinhos. Na minha segunda figura, eu tenho 2 quadrados e, para isso, eu precisei de 7 canudinhos, tá? Então, 2 quadrados, 7 canudinhos. Na figura ao lado, eu tenho 3 quadrados e, para essa construção, eu precisei de 10 canudinhos. E aí, uma vez que eu anotei
todas as informações que eu observei da minha figura, eu começo a pensar de que forma esses números estão relacionados. Então, 4 para 7, de 7 para 10, eles têm uma soma de 3. Né? Então, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 3 dá 10, e, por consequência, se eu tivesse a próxima figura aqui, ela teria 4 quadrados e eu precisaria de 13 palitinhos. Mesmo sem desenhar, dá para observar essa ideia. Então, uma vez que eu entendo que o 3 está implícito aqui, né? A soma por 3, eu vou tentar organizar essa ideia. Como que eu monto uma fórmula para descrever isso? Bom, então, a quantidade de canudinhos para 1 quadrado foi 4. A quantidade de canudinhos para 2 quadrados deu 7. 7 é 4 mais 3. A quantidade de canudinhos para 3 quadrados deu 10. 10 é 4 mais 3, que dá 7, mais 3, que dá 10. E assim eu vou fazendo, tentando mostrar aqui o 3 que eu já havia percebido. Organizando um pouco melhor, o 4 também tem 3. Então, 1 mais 3, aqui 1 mais 3, e nesse caso aqui o 3 acontece 2 vezes. Nessa terceira aqui é 1 mais 3, acontecendo 3 vezes. E no 4, 1 mais 3 acontecendo 4 vezes. Então, a quantidade de quadrados multiplicada por 3 mais 1. Né? Então, fechando aqui a nossa fórmula, para saber a quantidade de quadradinhos, a quantidade de canudinhos, perdão, é só multiplicar a quantidade de quadrados por 3 e depois fazer mais 1. E isso a gente observa na resposta da letra B. Bom, pessoal, só para finalizar, eu quero deixar para vocês a tarefa que vocês devem fazer, as questões das páginas 47 e 48, questões 1, 2, 3, 4, 5 e 8. As questões até a 5, vocês vão fazer como nos nossos exemplos, visualizar quem é a variável dependente, quem é a variável independente e pensar numa estratégia para o uso dessa fórmula. Uma vez que a fórmula está pronta, a gente pode responder qualquer pergunta. E a questão 8, lá na definição de funções, a gente já conversou no diagrama de flechas quando é função e quando não é função. Até a próxima aula, pessoal, e não esqueçam de fazer as atividades. Lembrem que estudar matemática é resolver exercícios. Qualquer dúvida, estou lá no fórum de dúvidas no ambiente do CIGEDUC.